Agora, para existir essa maturidade política, demora um tempo. E esse tempo, talvez, ainda está sendo construído. Ainda está rolando. Vai existir algum momento que o presidente palestino vai morrer, porque ele já tem 87 anos. Qual é a minha visão? E disso eu escrevo no meu doutorado, que eu estou escrevendo, que tem a ver com a paixão pela causa. Uhum. Ele tem a ver com a escola de psicologia. A gente vê isso não só nessa questão, mas nessa questão... Você tem um grupo de pessoas que são os veteranos e os pioneiros da OLP, que fundou-se em 64, tá? Como Organização para a Libertação da Palestina. Nessa época, eles queriam libertar a região da Palestina, onde hoje é Israel. Não Gaza e Cisjordânia, que estava na mão na época do Egito e da Jordânia. Uhum. Só o que era Israel. Quando Israel conquista Gaza e Cisjordânia, eles passam a querer libertar, entre aspas, tudo, e depois que chegou nos acordos de Oslo em 93 e 94, eles querem libertar Gaza e Cisjordânia. Beleza. Eu acho que essas pessoas que estão envolvidas com a representação da autoridade palestina e da OLP, elas estão lá e elas têm os benefícios de estarem lá, a atenção, a imprensa, a atenção que isso chama para o mundo. Bem ou mal, o conflito palestino-israelense é um conflito pequeno, perto de outros, que matou pouca gente perto de outros. Compara com o Iêmen, com o Iraque, com o Afeganistão, com o Sudão, com a Eritreia, os números são 2, 3 zeros a mais, né? No Iêmen morreram 300, 500 mil pessoas. Na Síria morreram 700 mil. E por aí vai. Só que é um... a região de Gaza e Cisjordânia não tem petróleo, não tem gás, não tem recurso, não tem nada. Então, de recursos humanos, eu digo. De recursos naturais, eu digo. Então, por que chama tanta atenção? Então, essa atenção, o presidente palestino, ele liga para o presidente americano. E tem presidente de outros países maiores e mais ricos que não tem essa coisa de ligar. Ele liga para o presidente da Rússia. Então, ele está no centro e no epicentro de uma tensão mundial há muito tempo por causa da criação da OLP e toda a luta que eles fizeram, que foi por muito tempo baseado em terrorismo e depois foi para a luta política em 93, 94. Eu acho que chegou um momento que você já tem mais seus 70 e 80 anos de idade, que você se construiu dentro da causa. Uhum. A causa foi o motivo pelo qual te levou a ser agora presidente. Se você assinar um acordo de paz e você terminar o conflito, e aí, realmente, as duas propostas de paz que Israel ofereceu em 2000 e em 2008, estava escrito no final do documento: End of conflict, end of all demands. Tipo, se você assinar agora, tudo bem. Troca território, assentamento, refugiados, resolve tudo, Israel continua existindo, os refugiados vão morar agora no que vai virar o Estado palestino, legal, nananã. Legal. Tudo se resolveu, os pilares se resolveram, a parte semântica se resolveu, tudo se resolveu, acabou. Acabou as demandas e acabou o conflito. Eu acho que, em algum momento, psicologicamente, eles falam assim, bom, é too big for me, né? Eu vou encerrar um conflito que tem 70 anos, mais, e a partir de agora a gente vai ter que procurar construir o país e não tem absolutamente mais nada que a gente possa exigir do mundo e nem de Israel. Uhum. E eu acho que como o conflito levou eles aonde eles estão, eles têm uma trava aonde a causa vira mais importante do que resolver a causa. Eu acho que... Um impasse. Vira um impasse psicológico. Eu não quero comparar, mas se você for pensar agora, por exemplo, tem muitas pessoas que são muito apaixonadas por causas. Uhum. Se você pudesse apertar um botão agora e essa causa está resolvida, muitas pessoas teriam que se reinventar. Se reinventar, do zero. Agora não existe mais câncer, crime... viciados em drogas, nada. E você tá lá 40 anos nisso, entendeu? E aí, de repente, todo o teu trabalho desaparece. Desaparece porque não precisa mais. Então, por um lado, você está satisfeito, por outro lado, agora você vai ter que fazer outra coisa da vida.
E eu acho que existe sim uma trava. E o que eu pesquiso é, será que realmente a autoridade palestina e essas lideranças da velha guarda, não a nova, mas a velha guarda, ela realmente tem interesse de terminar o conflito ou ela gostaria de continuar no status quo? Porque o status quo para ela dá a ela bastante visibilidade, bastante poder, ela tem o passaporte diplomático, ela goza da liberdade de ir para lá e para cá, ela aparece em jornais, ela dá entrevistas, ela está lá falando tudo que ela quer falar contra Israel, ela ainda é vista pelo mundo como aquela parte necessitada. Ela não tem a supervisão de todo o dinheiro que entra do mundo e rola uma corrupção imensa na autoridade palestina. E ela não precisa se comprometer em assinar um acordo com Israel e ter que enfrentar a oposição em casa. Então é uma posição confortável. E é isso que eu acho que trava resolver o conflito em relação ao Hamas, em relação enfim, por que a autoridade palestina até agora não condenou o Hamas? Condenou em uma carta para o Macron agora, 20 meses depois. Mas eles poderiam ter feito muito mais, muito mais, e muito mais, e muito mais. Então, assim... eu tenho informações de gente que não quis ver o vídeo de 7 de outubro porque não quer, porque não acredita que aquilo lá é um vídeo falso, que não teve, o Hamas não fez o que fez e tudo mais. Mas tem um vídeo e a pessoa não quer ver. Então, assim, voltando para a primeira parte do que você falou de esquerda e direita, isso é um problema, na minha opinião, isso é um problema endêmico da polarização política no mundo. Sim. Não é sobre esse tema apenas. É cartilha, é a política ideológica. Quando você tem a política ideológica, quando você coloca ideologias, a ideologia vai em cima dos fatos. Então você vira e fala, ó, o Hamas matou civil, não eram civis. Aí você mostra o vídeo manipulado. Aí você mostra que o vídeo não é manipulado. Não, mas eles, na verdade, queriam matar... A pessoa sempre vai ficar... Então, assim... A esquerda, por exemplo, no Brasil, fala assim, as mulheres são estupradas, tem violência contra as mulheres precisam acreditar nas mulheres. Aí vem as mulheres israelenses e falam, a gente foi estuprada. Não, a gente não vai acreditar nelas. Por quê? Porque fere um princípio que essas pessoas consideram assim. Eu tenho uma linha moral superior e, portanto, eu apoio as mulheres, a comunidade LGBT e eu apoio os palestinos. Aí você fala assim, mas aí tem o Hamas e eles foram estuprar as mulheres. Dá um bug, porque ele precisa condenar o Hamas. Então, ou ele vai condenar o Hamas e aí ele sente que ele está indo contra a causa palestina, e na verdade ele não está, ou ele vai falar que as israelenses estão mentindo. Porque é muito importante, inclusive, assim, nessa conversa inteira, que assim, existe o conjunto de palestinos e dentro do conjunto de palestinos nós temos o conjunto Hamas. O Hamas goza de bastante apoio por N motivos sociais, é quem está lutando contra Israel, eles entendem Israel ser o opressor deles, então se tem alguém atirando, eu vou apoiar quem está atirando. Pode ser que tem gente que apoia o Hamas, mas não apoia o que o Hamas fez. Pode da mesma forma que aqui no Brasil pode ter gente que apoia um governante, outro governante, mas não apoia tudo que ele fala, tudo que ele faz. Então... Parece a posição mais sensata, no fim das contas. Mas tem gente que, por exemplo, a gente tem um instituto de pesquisa palestino e tem lá o professor, o Shikaki, que fez uma pesquisa, fez várias pesquisas desde 7 de outubro, eu não lembro quando foi a última, mas o Yahya Sinwar, que era o líder do Hamas que foi morto por Israel, que lançou o ataque, ele ganharia as eleições do Mahmoud Abbas, que é o presidente da autoridade palestina, se tivesse uma eleição. Ou seja, os palestinos estão dispostos a votar nele, que é um arquiterrorista que matou milhares de pessoas, matou palestinos, inclusive, quando ele era, antes de ser preso por Israel, ele matou dezenas de palestinos, da forma mais bruta do mundo, ele amarrava os palestinos nos carros e saía com os carros acelerando a 100 por hora em Gaza, e votariam nele. Então, assim, há que haver... Agora, existe muita gente em Gaza que fala que votaria nele porque eles ainda estão no poder e tal. Se eles deixam de existir... Tem cada vez mais vozes em Gaza que falaram, a gente não quer mais votar no Hamas. O Hamas só trouxe caos para nós. E trouxe. E, de novo, Gaza era um lugar, antes da guerra, você pega vídeos, a propósito, as pessoas ficam falando que era uma prisão em céu aberto, mas hoje elas ficam mostrando de uma Gaza maravilhosamente linda, com shoppings, com comércio, com loja de carro, com tudo. E, inclusive, tinha triplicado o número de pessoas de Gaza trabalhando em Israel.
E essas pessoas perderam tudo isso. Perderam tudo isso por causa da guerra que aconteceu após 7 de outubro.